Jornal da Televisão Paraibana da hora do almoço, e essa será uma edição especial voltada para repercutir o primeiro turno das eleições gerais de 2022 na Paraíba e no Brasil. Você vai ver que teremos segundo turno na disputa para governador e presidente da República. Vai conferir a relação dos deputados federais e estaduais eleitos pela Paraíba. Vamos repercutir os resultados com a participação de especialistas. O que disseram os candidatos que vão disputar o segundo turno na Paraíba? Essa grande vitória que nós tivemos nesse primeiro turno foi exatamente graças à militância do 40. O que acontece é um movimento de mudança pelo nosso estado e carregar essa responsabilidade nos move. O lixo deixado pelos santinhos jogado nas ruas. A partir de agora, você fica em dia com a informação. Muito bem, o Em Dia de hoje é especial, você já viu aí, né? Vamos repercutir os bastidores e os resultados das eleições de ontem. O nosso colunista político Paulo Roberto estará conosco aqui durante todo o programa, ele já está aqui ao vivo e eu vou começar mostrando, né, o resultado das eleições para governador da Paraíba. Você vai ver aqui na tela, mas antes eu vou dar um bom dia a Paulo Roberto. E aí, Paulo? Saudações cordiais, bom dia, tudo tranquilo? Tudo bem. Escapamos depois da luta de ontem. Pois é. Então vamos mostrar primeiro agora o resultado das eleições para governador aqui na tela. Vamos lá, acompanhar o resultado das eleições para governador para poder a gente comentar. Vamos lá, eleição para governador. Tivemos aí o governador João Azevedo, candidato à reeleição, eleito com 39,65% dos votos, obtendo aí 863.174 votos. Segundo colocado, Pedro Cunha Lima, do PSDB, 23,90% dos votos. 520.155 votos. Nilvan Ferreira ficou em terceiro, teve aí 18,68% dos votos. Veneziano em quarto, os mais votados, né? Que aí tiveram uma votação significativa, Veneziano 17,16% dos votos. Deixa esse material aí na tela um pouco, porque a gente vai comentar aqui. Paulo, definido o segundo turno, numa apuração que você acompanhava ontem aqui conosco nos estúdios, na nossa programação ao vivo, que se manteve a apuração toda, né? Ninguém ultrapassou ninguém durante essa apuração, curioso. Pedro, Nilvan estava ali colado e tal, mas o Pedro Cunha Lima manteve a segunda posição desde o começo e foi até o final. Houve uma pequena oscilação ali na votação entre Veneziano e Nilvan, mas a distância praticamente se manteve e conforme a gente já previa desde o início, segundo turno entre João Azevedo e Pedro Cunha Lima. Pois é, a votação de Nilvan e Veneziano, uma votação que é muito significativa quando você pensa num segundo turno, né? Eu acredito que o apoio desses candidatos passa a ser muito importante, né, Paulo? As articulações a partir de agora é que a gente não sabe como vão acontecer. Na sexta-feira, o candidato Pedro Cunha Lima dizia que se fosse para o segundo turno, e ele imaginava que realmente iria, ele conversaria com todo mundo. Mas agora vem a indagação. E esse todo mundo quer conversar com Pedro? É claro que todo mundo deve se posicionar, ou para demonstrar uma neutralidade, ou para dizer que apoia esse ou aquele candidato, porque a partir de hoje tudo é articulação. Eu tenho certeza que a essa altura do jogo as ligações estão chovendo por aí e as trocas de mensagens também. Agora, Anchieta e amigos, esse resultado da eleição na Paraíba deixa algumas mensagens. Sim. Não é? Se você analisar, como eu vi hoje de manhã, a posição, por exemplo, de Veneziano Vital do Rego em Campina e em João Pessoa. Na capital, Veneziano Vital do Rego foi o quarto. 11,5% dos votos. Você vem para Campina Grande, ele ficou na terceira posição. Deixa eu fazer aqui uma correção. Campina Grande, Pedro Cunha Lima, 35, Nilvan, 24,5, Campina Grande. Veneziano, 22 e João Azevedo com 17. O governador teve uma votação aquém da expectativa dele em Campina Grande, um desempenho considerado por muitos como surpresa. Agora, na capital, também uma surpresa. Nilvan superar João Azevedo.
Você falou, eu acho que tem que analisar para o colégio eleitoral. Tem muito recado aí. Muito recado. E o fato também, por exemplo, de Veneziano Vital do Rego não ter conseguido eleger a esposa Ana Cláudia, Sim. deputada estadual. E o que é que o eleitor manda de recado para Veneziano? Quem votou em Lula não votou em Veneziano. Em que pesa os apelos dos dois. É uma série de questões. Você veja que quem votou em Lula não votou em Veneziano, quem votou em Bolsonaro não votou no candidato a senador dele. Você tem uma série de situações, de recados aí que precisam... E essa posição de Veneziano na capital e em Campina Grande também é recado. A controvérsia, a tentativa de explicação dele para deixar João Azevedo e ser oposição também não convenceu o eleitorado, fica claro isso. Tem muita coisa mesmo para analisar, viu? O analista se debruçar em cima de detalhes, né? E outra coisa também, nem todo mundo que votou em Bolsonaro votou em Nilvan. Isso. Fica também. claro isso também. A mesma coisa, nem todo mundo que votou em Lula votou em Veneziano. Essa diferença ainda é maior. Os votos não são... É como a história de Minas Gerais, né? Que elege um governador no primeiro turno, bolsonarista, e Lula é a maioria lá. Agora, ali houve um acordo tácito ou implícito entre Zema e Bolsonaro. Isso da madrugada para cá foi revelado. Zema disse no primeiro turno: eu não me movimento no sentido, presidente, de apoiá-lo. Agora, ganhando a eleição no segundo turno é uma outra história. Então agora o Zema vai entrar em campo com gosto na campanha. Pois é, vamos conferir agora o resultado para o Senado, aqui na Paraíba. Mudar a tela aqui e ver o resultado para o Senado. Aí deixamos antes de ir para governador. Vamos atualizar aqui para ver a eleição para o Senado. Senado, Ricardo Coutinho foi nitidamente prejudicado com a história de não ter uma definição jurídica. Isso. Poliana, conforme dizíamos ontem aqui, se ela tem começado essa campanha mais cedo, fatalmente ameaçaria Efraim Filho, que ganhou vários corpos de vantagem e conquistou a cadeira. Pois é, Efraim Filho, senador eleito, mas assim, a Poliana sai bem dessa campanha, né? Sai bem, embora fique sem mandato. Se João Azevedo for reeleito, naturalmente ela vai ter uma secretaria, mas ela se cacifou para voos mais altos no futuro. Quem acompanhou a programação de ontem, você já explicou muito bem também essa história de Ricardo, né? Quer dizer, aquilo que aconteceu nos últimos dias foi decisivo para mudar a votação dele. Né? A massificação por parte de Poliana de que votar em Ricardo seria jogar o voto no lixo eletrônico. O próprio Efraim batendo muito forte em Ricardo. E Ricardo sem ter uma definição jurídica, né, para o seu caso. Ele tentando convencer o eleitorado de que podia votar, que ele estava na urna, a foto ia aparecer, mas o eleitorado, em sua grande maioria, preferiu não acreditar nos argumentos do ex-governador e se guiar pelo que diziam Efraim e Poliana. Acho que o desempenho do candidato Bruno Roberto foi pífio, né? Esse aí decepcionou, né? Porque um homem que é filho do presidente do PL no Estado, teve a chancela do presidente da República, Jair Bolsonaro, apareceu com o presidente várias vezes no guia eleitoral, mas o fato é que Bruno não empolgou o eleitorado. Uma surpresa, acho que o pastor Sérgio Queiroz, acho que foi uma surpresa, né? Inclusive o mais votado em João Pessoa para o Senado. Sim. E isso é outro recado, né? Também. Ele se cacifa em João Pessoa, como se cacifa, se quiser de fato fazer carreira política. O eleitorado evangélico teve um peso muito grande nessa posição, e a grande decepção para o Senado foi realmente Bruno Roberto. É isso. Então, muita coisa para se analisar, viu? Nos próximos dias aí, se debruçando em cima desses resultados. Muito bem. E vamos conferir também o resultado agora para presidente da República. Vamos para uma outra tela, ver o resultado do presidente da República. Aí está o resultado para presidente. O ex-presidente Lula terminou na frente no primeiro turno, com 48,43% dos votos, e o atual presidente Jair Bolsonaro, 43,20%, uma diferença aí em torno de 6 milhões de votos. 5 milhões e pouco, né? Não chegou a ser. Não dá nem 6 milhões, né? 5 e pouco. Agora, isso aí também é uma demonstração, esse resultado, a gente fala isso aqui, eu sei que tem pessoas que não aceitam, e por parte do eleitorado é possível a gente ouvir essas coisas, mas ficou comprovado nessa eleição que o bolsonarismo existe. Aí a direita ou a extrema-direita brasileira é forte. E você vê não só pelo resultado aí do Bolsonaro, mas pelo que ele conseguiu eleger.
dos 27 senadores eleitos ontem, 20 são bolsonaristas. Sim, ela conseguiu eleger Dos deputados federais, 99 são do Partido Liberal. Ele vai ter, se for reeleito, cerca de 200 deputados na sua base, já a partir do início do próximo mandato. E pela expectativa que foi gerada, por tudo que foi divulgado, pelas pesquisas que foram divulgadas, a grande maioria, vamos usar essa expressão, desmoralizadas pelos números, o grande derrotado nessa eleição de ontem, embora tenha vencido, foi Lula. Porque a Avenida Paulista estava pronta para a festa da vitória. Aquele trio elétrico que nós vimos à noite, onde Lula teve que mudar o discurso de última hora, Dilma estava lá, Gleice Hoffmann, o próprio Fernando Haddad, o discurso era, e o preparo, o trio elétrico, a Paulista é reservada para a festa da vitória de Lula em primeiro turno, como os institutos de pesquisa diziam. E aí Bolsonaro chega agora e parte com novo ânimo para o segundo turno, que é uma outra eleição. É uma outra eleição. Agora, eu acho que o grande derrotado dessa eleição foi Ciro Gomes. Ciro já estava escrito nas tábuas de Moisés, porque Ciro não aspirava. Ciro queria, talvez, chegar naqueles números que ele chegou nas eleições passadas, nas disputas, 11%, 12%. Dessa vez definhou completamente e foi a Marina Silva dessa eleição. Pois é. Agora, bom desempenho da Simone Tebet, né? Simone se cacifa para voos mais altos. A exemplo do que a gente falou aqui sobre Poliana Dutra, podemos dizer em nível nacional a respeito de Simone. Ela ontem à noite deu uma coletiva, disse que em 48 horas, ou seja, até amanhã à noite, ela se define pessoalmente sobre a eleição em segundo turno, mas que queria dar esse tempo, essas 48 horas, para os presidentes dos partidos que estavam com ela. O Bruno do PSDB e o próprio ex-deputado que estava do seu lado, presidente do Cidadania, que é Roberto Freire. Está aguardando, mas ela disse que vai se posicionar. Ciro aqui, no primeiro momento, preferiu não externar uma posição, mas necessariamente ele vai ser cobrado sobre isso. É verdade. Só não sei se ele tem clima para dar apoio a um dos candidatos pelo nível. Ou se vai para Paris novamente, né? Como foi da outra vez. Pois é. Agora, o fato, Paulo, é que temos aí um segundo turno, é uma outra eleição, como você falou, é outra história. Porque né? Eu achei até o seguinte, se você parte em qualquer disputa de um jogo de futebol, de uma corrida de cavalo, de um jogo de basquete aqui da Unifacisa, como favorito, você cria essa expectativa na sua torcida, na sua comissão técnica, nos seus atletas. Então, não é que Lula esteja derrotado, que Lula não possa vencer a eleição. Claro que pode. Agora, é preciso a gente dizer que se havia expectativa de alguém vencer ontem, por tudo o que os institutos de pesquisas divulgaram, esse alguém era Lula. Por falar em institutos de pesquisa, pelo menos no estado de São Paulo... Não, foi decepção nacional, porque em nenhum momento, em nenhuma pesquisa, o senhor Tarcísio Freitas aparecia na frente. Era Fernando Haddad em todas as pesquisas. Para o Senado também. Para o Senado foi outra decepção, porque o astronauta venceu, não é? Tirou o Márcio França. E se você partir para o Rio de Janeiro, qual foi o instituto de pesquisa que deu o Cláudio Castro na frente no Rio de Janeiro? Nenhum. Absolutamente nenhum. Era ali com Marcelo Freixo em cima. Para ganhar no primeiro turno. Né? E foi tudo ao contrário. Os nossos institutos de pesquisas precisam rever as suas metodologias, porque pesquisa não é só a fotografia do momento, não, é também a fotografia do momento. Mas pesquisa é também uma expectativa de vitória ou de derrota. Gera tudo isso. E cabe a pergunta nesse instante, os institutos erraram mesmo na metodologia, erraram mesmo na formatação, nos questionários, ou isso foi feito de propósito? Ninguém sabe. Olha só, e ontem, depois dos resultados do primeiro turno, muita gente foi às ruas de Campina Grande para comemorar a vitória de um, vitória de outro. A repórter Renata Fabrício acompanhou tudo, vamos conferir. Início da noite na rua Dom Bezerra, uma das principais da Liberdade, não dava para saber o que era rua e o que era calçada. Muita aglomeração. Sabe como é, né? Brasileiro nem precisa de motivo para festejar. Eu passei 2 eleições sem votar. Hoje eu vou celebrar. Foi 2 eleições que eu fiquei em casa. No bairro do Cruzeiro, torcidas opostas dividiam a rua. Isso não é perigoso, não? Aqui a gente se conhece, a gente se confraterniza, mas obviamente a gente tem o nosso lado. E a gente vai respeitar, obviamente, o resultado. A comemoração desse jeito, dividida nas cores, é coisa antiga por aqui. São anos de tradição. Nossa família sempre comemora e nunca teve problema. Cada um no seu lugar e a paz é o principal. Por volta das 8 da noite, os cenários já estavam definidos.
segundo turno entre o atual governador João Azevedo e o candidato Pedro Cunha Lima. Em nível nacional, o atual presidente Jair Bolsonaro enfrenta o ex-presidente Lula. Aqui no Parque do Povo, a festa é dos dois lados, mas apenas um deles vai repetir essa alegria no dia 30 de outubro. Festa Grande em Campina Grande viveu a democracia, apesar dos dois lados foram quase empatados, mas a democracia em Campina Grande venceu. É pela democracia, o direito de todo mundo votar, ter sua escolha, e vamos ver o que dá no segundo turno. Mas depois que essa ressaca passar, a pergunta é: agora qual a estratégia para virar voto nesse segundo turno? É bem complicado. Mas nada é só para comemorar só dia 30. Vamos só aguardar, ver as propostas dos políticos, as contrapropostas no caso, e ver como eles vão se sair, que agora só depende deles. Vou dizer uma coisa, viu, Paulo? Isso é um case de sucesso, porque uma misturada dessa... E não tem nenhuma confusão. É incrível. Só em Campina mesmo. Coisa de Campina Grande. Agora, ouvindo as palavras do eleitor, do rapaz, ele disse, vamos ouvir as propostas dos candidatos. Nós já conhecemos o que pensa Bolsonaro e o que pensa Lula. Eu acho que o grande segredo desse segundo turno, para um ou outro vencer, vai ser a capacidade de conseguir levar para a urna quem não foi, porque a abstenção foi 20 e poucos %, e de atrair votos de Simone Tebet e de Ciro Gomes. É isso aí. Você tem algum destaque nacional, assim, de algum estado, alguma curiosidade? Olha, por exemplo, o vice-presidente Hamilton Mourão ganhou o Senado no Rio Grande do Sul. Sim, Mourão. Outra coisa que nenhum instituto divulgava era que o Onyx Lorenzoni partisse na frente na disputa no Rio Grande do Sul. Mourão aí. Mourão no Rio Grande do Sul? Mourão. Senador? Sim. No Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul também o Lorenzoni vai para o segundo turno contra o Eduardo Leite, que se afastou e tentou retornar. Ninguém previa isso aí também. A gente pode destacar aqui a eleição do astronauta ministro Marcos Pontes, ministro da Ciência e Tecnologia, a única vaga de São Paulo. E outra, o segundo mais votado para deputado federal no Rio de Janeiro. Sabe quem foi? O ex-ministro Eduardo Pazuello. Sim. Segundo mais votado, apesar de todas as pancadas que recebeu, daquela história de que tinha matado gente, tinha deixado faltar oxigênio em Manaus, você sabe, nunca se bateu tanto no ministro como nesse aí, e foi o segundo mais votado do Rio. É isso que eu estou dizendo para vocês. O bolsonarismo está enraizado, existe e é forte. E agora também a gente sabe que historicamente existem essas ondas, né? Teve um período... Mas essa onda teve em 18 e essa onda está se repetindo agora. Sim, com mais força ainda. Porque também nós tivemos outros momentos, como a onda de Lula, né? Sim, é verdade. Duas regiões e tal. 2006, 2010, depois a própria onda de Dilma chancelada por Lula, que foi muito forte. E tem outra coisa, Anchieta e amigos, é que quem rompeu com Bolsonaro, quem foi eleito com Bolsonaro em 18 e rompeu com ele, sobrou na curva. Vamos dar um exemplo aqui da Paraíba. Julian Lemos. Fica sem mandato. Vamos agora para São Paulo. Alexandre Frota, o ator que vocês conhecem, se elegeu com uma votação expressiva, rompeu com Jair Bolsonaro, tentou ser deputado estadual por São Paulo e foi derrotado. Janaína Pascoal, derrotada, tentou o Senado. E Joyce Hasselmann, que teve 13 mil votos. Outra grande decepção, rompeu com a família Bolsonaro do jeito que rompeu. E o próprio Wilson Witzel também, que se elegeu governador do Rio, depois inventou a história de ser candidato à presidência da República, foi defenestrado, foi cassado e agora fracassou na justiça e no voto também. Muita história, amigo. Muita história, muita curiosidade, viu? Bem, mas nós vamos dar uma pausa, antes lembrando o nosso telefone, né? Se você, que é nosso produtor das ruas aí, deseja enviar sua mensagem, sugestão de matéria, denúncia na sua comunidade, o nosso número está aí, 982-16-6238. Salvo, manda sua sugestão, seu comentário, que a gente está sempre aqui aguardando. Bem, nós vamos agora a um rápido intervalo aqui no Em Dia de hoje. A seguir, vamos ver o que disseram os candidatos que vão disputar o segundo turno para o governo da Paraíba e conhecer a relação dos deputados federais e estaduais eleitos aqui no estado. Até já. O Projeto 6:30 está de volta e apresenta Leila Pinheiro. 7 de outubro, no Teatro Facisa. Show de abertura de Alexandre Tam.
Acessos ontickets.com.br e Óticas Diniz, do Partage Shopping e Avenida Floriano Peixoto. Informações 98888-4845. Apoio. Jantar com a família, com amigos ou um date romântico. Uma explosão de sabores com ingredientes frescos e um preparo mais que especial. Um lugar que é tradição porque somos apaixonados por pizza. Pizzaria Mais Sabor, Unidade Campina Grande, Rua Espírito Santo, 632, Liberdade. Fone 3088-5795. Entrega em toda a cidade. Quem é de Campinas sabe que o trabalho sempre foi a força que nos move. Por isso, a Rainha da Borborema recebe um presente à sua altura. É o Lago Business Center, um projeto conceito pensado para a grande Campina. São salas e lojas inseridas em um ecossistema que integra vários tipos de serviços em um só lugar. Com uma localização privilegiada e uma vista incrível. Entre em contato com o corretor Negocial Imóveis e faça parte desse ecossistema único. Lago Business Center, um empreendimento do Grupo Lago para a grande Campina. De volta para continuar repercutindo o resultado das eleições de ontem. O governador João Azevedo, do PSB, candidato à reeleição, obteve o primeiro lugar no primeiro turno das eleições, como você viu no primeiro bloco, aqui no início, dessa edição do Em Dia. E vai disputar o segundo turno com Pedro Cunha Lima, do PSDB. Vamos ouvir, vamos ver o que disse o governador ontem à noite. Essa grande vitória que nós tivemos nesse primeiro turno foi exatamente graças à militância do 40. As pessoas que pela Paraíba toda passaram a mensagem, conseguiram conversar com cada parente, com cada vizinho, com cada amigo, para dizer que esse projeto era mais importante. Tanto é assim que nós conseguimos ter essa vitória extraordinária no primeiro turno. Vamos lá. O segundo é só 3 semanas para a gente consolidar isso de vez. Um abraço. Será que ele vai conseguir atrair o apoio de veneziano para o segundo turno? Porque a expectativa, os outros ficam difíceis, né? Agora, não tem qual seria o discurso de veneziano agora para uma volta às hostes do Palácio da Redenção? Depois de dizer o que ele disse, que João era devagar, que o governo não andava. Quer dizer, político tem discurso pronto para tudo, a gente sabe. Mas aí, da mesma forma que veneziano não convenceu o eleitorado a aceitar que ele tivesse se afastado de João, para concorrer com o próprio governador, o que é que ele vai dizer agora para justificar uma volta? É difícil, realmente é complicado. E João, ele vai ter que usar muita estratégia no segundo para melhorar o desempenho dele em Campina Grande e João Pessoa. Porque são os dois principais colégios eleitorais que decidem, né, Paulo? Verdade, sim. E onde ele não esteve bem. Olha, um dos cérebros da campanha de João Azevedo é Nonato Bandeira, nosso colega jornalista e secretário de comunicação. E eu conversava com o Nonato aqui na Rede ITA, quando do debate. E eles tinham uma perspectiva de um melhor desempenho ainda nesse primeiro turno, até com possibilidade de vitória, uma aspiração meio fora de lógica, mas eles tinham essa expectativa e também há um plano traçado para o segundo turno, que será implementado naturalmente a partir de hoje. Porque é bom a gente lembrar que o dia eleitoral já começa sexta-feira. Vai do dia 7 agora até a última sexta-feira antes da eleição, salvo engano, dia 27. Então, são 3 semanas de guia eleitoral e de debates intensos, porque praticamente todos os veículos de comunicação vão fazer debates. Isso. E tem aquela história do fato do governador João Azevedo estar com a caneta, estar com a chave do cofre, é o chefe do executivo, mas você olha para o outro lado e vê Pedro Cunha Lima, com o apoio de Romero Rodrigues, com essa votação expressiva para deputado federal, que agora é que vai correr mesmo e abraçar a candidatura de Pedro. Cássio Cunha Lima, que foi outro que virou bicho nesses últimos dias, pai do candidato, e a Prefeitura de Campina Grande, Bruno Cunha Lima também vai entrar. É muita coisa, viu? Bem, o adversário do governador João Azevedo no segundo turno será o deputado Pedro Cunha Lima, né? Vamos acompanhar agora o que ele disse ontem à noite. Momento de muita emoção, eu me confesso muito sensibilizado, muito obrigado por tanta confiança em mim, na nossa postura, nas nossas ideias, por fortalecer uma esperança, uma crença que se move. O que acontece é um movimento de mudança pelo nosso estado e carregar essa responsabilidade nos move para
fortalecer um sonho e cuidar melhor da Paraíba a partir do ano que vem. Muito obrigado a cada um. Vamos dar sequência. Agora a gente dá sequência para intensificar a luta. Paulo, eu acho que Pedro, ele teve uma coisa positiva. Ele não comprou briga com ninguém no primeiro turno. Não comprou. Soube usar essa... Porque você vai numa estrada e chega ali e encontra uma bifurcação, não é? Ou segue em frente, ou vai para a esquerda, ou vai para a direita. E Pedro, naturalmente com a experiência que já tem, está concluindo seu segundo mandato de deputado federal, e assessorado pelo pai, por Bruno, por Romero Rodrigues, Tovar Correia Lima, o staff ali, e políticos experientes como Carlos Dunga. Carlos Dunga está sem mandato, mas é um dos que articulam também e que dão dicas e sugestões. Então, esse pessoal disse, olha, não brigue com ninguém, tem voto aí de Ciro, tem voto de Simone, e deixa o pessoal votar em você, quem quiser. Tanto que ele recebeu aqui os dois presidenciais, ele recebeu Simone e recebeu Ciro, e recebeu o voto de bolsonarista também. A expectativa é saber se ele vai colar agora em Bolsonaro, no segundo turno ou não, né? Naturalmente que a gente sabe que, por exemplo, Nilvan Ferreira, se já não foi contactado, será. Eu penso, Anchieta, que Nilvan vai chegar para Pedro e vai dizer, tudo bem, eu falo com o presidente para chancelar a sua candidatura e eu mesmo apoio. Agora, você tem que declarar que é Bolsonaro. Não vai ficar com esse negócio agora de querer voto de lulista, de bolsonarista. Você vai ter que dizer que é Bolsonaro. Né? Vão cobrar isso dele. Então vamos aguardar, porque as próximas horas aí deve... De definição. Fazer essa definição. Agora, ainda no plano nacional, tem umas coisas aqui que eu estava observando e que é bom a gente dizer. Sim. Em 28 anos, olha só, quase 3 décadas, é a primeira vez que o PSDB fica de fora de uma disputa em São Paulo. Sim, faz um tempão. Porque mandou muito tempo no estado de São Paulo. Outra coisa, 12 estados terão segundo turno, 12, entre eles a nossa Paraíba. E é importante que a gente diga isso. E a pancadaria da mídia... para determinado candidato A ou B, a gente sabe o que vai acontecer, os dois terão que ter amortecedores para aguentar pancada. Tem gente que vai bater em Lula, tem gente que vai bater em Bolsonaro. E aí vai ficar no olho a olho, né? Agora E dizem que nesses debates que vêm por aí, a expectativa é de que Bolsonaro vá, Lula também vá. Aqui na Paraíba, que Pedro compareça, a mesma coisa, o governador João Azevedo. E dizem que tem gente armando já cascas e mais cascas de bananas para os debates. Tem gente que só faz isso. Faz. E tem gente que se submete, vai, né? Aceita a missão, também tem isso. Bem, vamos ver como é que ficou a bancada paraibana na Câmara Federal, uma expressiva renovação, pelo menos de nome, né? Tem alguns novatos, tem também gente retornando após um tempo. Vamos conferir aqui na tela. Vamos lá, aí, Paulo. Hugo Mota, do Republicanos, foi o mais votado, né? Era esperado, né? Hugo Mota tem um trabalho intenso, no sertão principalmente. Aguinaldo Ribeiro sempre atuando nos bastidores, consegue votação que muitas vezes os próprios adversários não esperam. O Cabo Gilberto foi a grande surpresa dessa cadeira na Câmara dos Deputados, 127 mil votos praticamente, não é fácil, né? E aquela guerra toda, aquela confusão em Soledade, era por isso. Porque o Wellington Roberto sabia que estava tendo a sua chance de reeleição ameaçada. Acabou dando para os dois, né? Isso. Porque o próprio Gilberto ajudou. Você vê que o Wellington Roberto teve 109 mil votos. Então, a soma e a sobra de alguns deu para eleger 2. Messinho Lucena é o cacife, é a grife de Cícero Lucena e de Laura Emília. Ele é vice-prefeito de Cabedelo e disputou agora, chegou bem com essa votação muito forte. Romero Rodrigues, a gente esperava a eleição, porque Romero foi um deputado bom, foi um prefeito que saiu cacifado aqui da Prefeitura de Campina Grande, tanto que elegeu Bruno Cunha Lima no primeiro turno, está aí com essa votação de quase 115 mil votos. Adriano Galdino se desdobrou, virou bicho, como nós dizemos, para eleger o irmão, o Murilo Galdino, 112.891 votos. O Wellington Roberto, já dissemos, entrou aí somando os votos do Cabo Gilberto com ele. O Wilson Santiago... Já tivemos aí Rui Carneiro também, né? Rui Carneiro, 102 mil. Entrou junto com o Romero Rodrigues. Santiago rodou muito pelo sertão, conseguiu entrar. O Republicanos fez a maior bancada, não é? Isso. Gervásio Maia bateu na trave ali, mas conseguiu entrar. Doutor Damião, já dissemos aqui, ele conseguiu essa filiação e acabou sobrando para Julian Lemos. E o padre Luiz Couto acabou roubando a vaga do outro religioso, do Frei Anastácio. Isso. Frei Anastácio sobrou.
o deputado Luiz Couto volta, portanto, à Câmara dos Deputados depois de um tempo sem mandato. Quem pegar a lista completa vai ver, por exemplo, que você tem deputados com uma votação maior do que Luiz Couto. Por exemplo, Ricardo Barbosa, Leonardo Gadelha. Aí a questão da federação, né? Exatamente, a questão dos coeficientes eleitorais, exatamente, né? É importante a gente dizer isso para o pessoal entender. Renovação de nomes tem um bocado, né, Paulo? Agora, assim, são pessoas que têm ligadas a um grupo, já que não muda muita coisa dentro de perfil, né, da bancada, né? É verdade. Mas aí é uma bancada que eu olho assim, não vejo uma mulher. Sim. Né? Edna Henrique está concluindo seu mandato, não disputou a reeleição. Não teremos nenhuma mulher na bancada paraibana na Câmara dos Deputados. Isso aí. A gente sente falta disso mesmo. E agora os eleitos para a Assembleia Legislativa da Paraíba. Vamos ver aqui os nomes na tela? A bancada de deputados estaduais. Aí a gente vai ter que ir a 2 telas, porque é muita gente. São 36 nomes, né? Adriano Galdino já era esperado essa votação. O mais votado, né? Mais votado, beirando os 60 mil votos. Valber Virgolino, para mim, teve uma votação além do que ele próprio talvez esperasse. Trabalhou muito nos bastidores, reclamou da falta de dinheiro do fundão eleitoral, mas fez uma boa base e conseguiu essa reeleição com... Quase 50 mil votos. Votação expressiva. Felipe Leitão é outro que trabalha muito caladinho, né? Mas ali tem a família, tem o pai Miquica, tem o pessoal todo também. Tem uma votação muito forte em João Pessoa, é praticamente eleito ali em João Pessoa e no entorno. Fábio Ramalho, aqui de Lagoa Seca, foi uma surpresa. Ex-prefeito de Lagoa Seca. Mas fez uma campanha também que ganhou notabilidade, né, e destaque. O Eduardo Carneiro já é deputado, é lá da região de João Pessoa. O Wilson Filho, muito bem votado também. O pai federal e ele estadual. Michel Henrique é filho do ex-deputado João Henrique, que faleceu de Covid, e da atual deputada federal Edna Henrique. Muito bem votado, a região de Monteiro, saiu de lá com uma expressiva votação. João Paulo II, ex-prefeito de Boqueirão, conseguiu apoio de Doda, que não disputou a reeleição, e de Carlinhos de Tião, saiu também muito bem votado daí, chega aí suplantando os 46 mil votos. Chico Mendes, para muitos uma surpresa. Tanilson Soares também, Partido Socialista. Tião Gomes, do Brejo, conquista mais um mandato. Conquista mais um mandato. Eu conheci Tião quando ele ainda era estudante de agronomia lá em Areia. Ele é sertanejo. Região de Pombal, veio para cá, se fixou em Areia e está aí quietinho, caladinho, às vezes brabo, às vezes manso, né? Mas conseguiu. Júnior Araújo renova o mandato, também 41.800 votos. E a gente pode virar a página aí para vamos para a próxima tela. Lá. Jane Panta, que é lá de Santa Rita, né? Naquela região ali e tal. Né? Márcio Roberto volta à Assembleia. Chica Mota também. Lá de Patos. O filho eleito e ela, o filho é Hugo Mota. Doutora Paula, primeira-dama de Cajazeiras, renova o mandato. João Gonçalves também renova o seu mandato. É outro que trabalha quietinho. Muitos mandatos também. Distribuindo urnas funerárias aqui e ali, visitando velório e tal. Daniele do Vale ganha o mandato. Essa é do área de Mamanguape, essa daí. Daquela região. Caio Roberto é filho de Wellington Roberto, renova o mandato. Galego de Souza também. No Sertão, né? Tassiano Diniz. Também renova. Jutaí Menezes também renova. Camila Toscana é o 3º mandato. A filha de Zenobe, é lá de Guarabira, 32.500 votos. Cida Ramos também consegue a reeleição. Isso. Deputada Cida, 31.819 Próxima votos. Página. Hervásio Bezerra, para muitos não se reelegeria, conquistou o mandato. Branco Mendes também renova o mandato. Chió, aqui de Remígio, o velho Melchior. George Moraes, ele é irmão do senador Efraim, senador eleito. Anderson Monteiro, aqui de Esperança, aliou-se a veneziano Vital do Rego e conseguiu renovar o mandato. Inácio Falcão teve uma votação, para muitos, muito abaixo do que era esperado. Mas mesmo assim... Se reelegeu. Doutor Romualdo... Esse doutor Romualdo é lá do Congo. Do Congo, região do Cariri. Tovar Correia Lima também teve menos votos do que esperava. O mais importante é que renovou o seu mandato. Doutor Eduardo também se elege. Luciano Cartacho, ex-prefeito da capital, uma votação inexpressiva para o que ele representa na política. Ex-prefeito da capital. Ex-prefeito, ex-vice-governador... E aí, mas consegue. O importante é que se elegeu. Gilbertinho, 21.890 votos. Sargento Neto entrou na última posição, vereador de Campina Grande. E chegando agora à Assembleia, a partir de fevereiro, permite que Pimentel Filho fique, em definitivo, com o mandato aqui na Câmara de Campina Grande. Pois é. No caso de deputado estadual, também a gente tem um bocado de mudança aí, né?
Olha, eu me surpreendi, por exemplo, com a não reeleição de Moacir Rodrigues, irmão de Romero Rodrigues, ficou de fora. Manuel Ludgério. Bosco Carneiro, de Alagoa Grande, também um deputado que faz um bom trabalho. Manuel Ludgério teve uma votação muito reduzida em relação... Manuel Ludgério já chegou a ser o mais votado do Estado, em determinados pleitos, né? Não conseguiram também se eleger Eva Gouveia, Ana Cláudia Vital do Rego e Gilma Germano, esposa de Buba. Isso. Buba está impedido pela Justiça, colocou a esposa, que já foi deputada também. Ela não conseguiu se eleger e é esse o quadro da nossa Assembleia Legislativa. É isso. Então você agora já sabe, conhece a relação dos eleitos aqui na Paraíba. Bem, a juíza Silmari Queiroga conversou com a repórter Mônica Victor, fez uma avaliação positiva do pleito aqui em Campina Grande. Vamos acompanhar. Então, em Campina Grande, o balanço do pleito é tranquilo? É tranquilo. Nós temos um resultado positivo. O eleitor compareceu à sua sessão eleitoral para dar o seu voto. Ouviu e entendeu a necessidade da manifestação individual e silenciosa. Então, nós não tivemos atos de desrespeito às condutas no dia das eleições. E nas urnas, nas sessões eleitorais, nós também tivemos resultados positivos com o bom andamento dos trabalhos. As filas típicas de eleições gerais estavam dentro do previsto? Exatamente, dentro do previsto. Nós, inclusive, achamos que houve só um aumento no número de eleitores por sessão. Então, nós tivemos sessões que, durante todo o momento de votação, tinha fila, porque sempre tinham eleitores dispostos a exercer a sua cidadania. Muito bem, aí, portanto, a juíza que ontem entrou 2 vezes conosco aqui na transmissão ao vivo e liderou aí são normalmente 3, 4 juízes, né, que ficam ali. É verdade. Agora, Anchieta, eu estava vendo, eu tenho colegas em São Paulo, um deles me dizia, agora de manhã, que passou 4 horas na fila. 4 horas. Complicado. O resultado, a apuração demorou um pouco para ser concluída, porque 7 horas da noite ainda tinha gente votando. Complicou. Impressionante, né? As pessoas tiveram dificuldade. Eu acredito que o segundo turno é rápido, porque são votos. Mas só são 2 votos, né? Não tem para onde. Ninguém vai se complicar, ninguém vai. Tem estado que vai ser só para presidente. Nesses estados aí que vai rápido mesmo. Aí que vai rápido. Né? Agora, tem outras coisas da eleição nacional que nos chamam a atenção. O ex-juiz Sérgio Moro se elegeu senador pelo Paraná, com quase 2 milhões de votos. Derrotou Álvaro Dias, de quem já foi companheiro de partido. A esposa dele, que você vê aí, Rosângela Moro, elegeu-se deputada federal por São Paulo. Ele se elegeu no Paraná, Senado, e ela, deputada federal, por São Paulo. Mas os dois vão para Brasília, né? Porque o Senado e Câmara estão ali, lado a lado. E outra coisa, Deltan Dallagnol, procurador da Lava Jato, se elegeu deputado federal pelo Estado do Paraná, o mais votado do Estado. Mais votado, exatamente, um campeão de votos. É isso. Então, são as curiosidades das eleições pelo Brasil, né? E Tiririca se elegeu de novo. Na rabeira. Lá mais importante é que entrou. Entrou, pois é. Importante é que entrou. Bem, chegou a hora de ver o que o pessoal de casa está achando, né? Vamos às interações, ver algumas mensagens aqui na tela. Vamos acompanhar? Vamos lá, pessoal, vou botar as mensagens na tela. Márcia da Liberdade. Muito boa a cobertura da Rede ITA nas eleições de 2022. Estão de parabéns. Obrigado, Márcia. Tem mais? Lucas do Catolé. Esperando o cenário político para governo e presidência do Brasil. Vamos ver o segundo turno. A gente já deixou claro aqui qual mais ou menos o cenário, né? Tem segundo turno, sim, nos dois, tanto em Estado como federal. Isa, Nova Brasília, quero agradecer a Rede ITA por nos dar a oportunidade de acompanhar em tempo real as eleições de 2022. Ontem, aliás, a gente ficou 4 horas no ar aqui, viu? Não foi brincadeira, não. Foi uma maratona. Mas valeu a pena. Muito bom. Muito boa a transmissão, sem dúvida. A repercussão também muito positiva. Bem, você aí de casa também pode participar conosco, sugerindo suas sugestões, suas pautas, né? Mandando seu recado, sua reclamação. O nosso número está aí, 982-16-6238. Salva o número, manda sua sugestão, seu comentário, que a gente está sempre aqui esperando. Hora de mais um rápido intervalo. A seguir, o lixo nas ruas durante e depois das eleições e o exemplo de cidadania de jovens e idosos. É um instante só. Seguro com vários preços diferentes. A Sercosi Seguros acha a melhor seguradora com o menor preço para você. Trabalhamos com seguros de A a Z, seguro residencial, empresarial, de vida, plano saúde, além do seguro automóvel com total assistência em caso de sinistro. Acesse sercosi.com.br ou aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e faça o seu orçamento sem sair de casa. É fácil, é prático, é Sercosi Corretora de Seguros.
Se você quer vender mais, seus clientes precisam voltar com mais frequência à sua loja. Assine Spotem, uma plataforma de fidelização que vai mudar a maneira como você interage com seu público. Receba pagamentos online com facilidade e ofereça cashback e benefícios que incentivam o retorno com maior frequência. Você ainda pode criar campanhas e se comunicar com seus clientes a qualquer hora e em qualquer lugar. Além de tudo, tem taxa zero para receber pagamentos. Acesse spotem.com.br e comece a fidelizar hoje mesmo. Rede Ita, a TV de hoje. Cuidar bem do que a gente ama, proteger o que a gente tem. A segurança para sua casa, o Grupo Alerta tem. Para garantir a segurança da sua casa ou empresa, você pode contar com todos os serviços da Alerta Segurança Eletrônica. Presente na Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Acesse grupoalertasv.com.br. Fique alerta. A segurança para sua casa, o Grupo Alerta tem. E a gente volta para falar de um péssimo exemplo que se repete a cada eleição. As ruas ficam repletas de lixo. São santinhos de todo tipo de candidato para todos os cargos. Um verdadeiro desrespeito, a gente vai ver aí. Nas ruas e praças de Campina Grande, os santinhos dos candidatos estavam espalhados. Catando um aqui, outro ali, a professora Maria do Carmo até tentou ajudar a diminuir a quantidade de sujeira. Eu acho que devia ter mais consciência e não fazer isso aqui porque acaba a cidade, né? Na realidade, é uma sujeira enorme. Os candidatos deveriam ter mais consciência com os assessores, as pessoas que trabalham para ele, para não fazer esse tipo de sujeira. Tem bandeira para alguém segurar, eles têm muito dinheiro para conseguir isso. Em pleno dia de votação, o que mais encontramos pelas ruas de Campina Grande foi um mau exemplo dos candidatos, que espalharam material de campanha por várias ruas da cidade. Olha só como ficou a calçada aqui do Raul Córdula, cheia de santinhos, algo que deixou muitos eleitores revoltados. Isso não tem pressão disso não, né? Para a pessoa ganhar seu voto, não precisa esse exagero não, né? Vai à consciência das pessoas. A justiça deveria obrigar o quê? Fazer o quê com ele? Limpar de mão, catar com a mão, para saber se é bom. O pobre que vai à rua sai catando papelzinho por papelzinho. Eu acho um absurdo, né? Se tivesse mais punições mais severas do TRE e do TSE, para nas futuras eleições o candidato pagar por isso aí, né? Que é um absurdo mesmo. Pois é, e hoje, pós-domingo da eleição, ainda tinha muito lixo nas ruas, viu? A nossa equipe foi conferir de perto a situação de alguns locais aqui na cidade, você vai ver aí. Na rua Dom Bezerra, no bairro da Liberdade, os comerciantes fizeram até um mutirão de limpeza. Estamos fazendo um mutirão para limpar a frente dos comércios, porque o desmantelo é grande, muito santinho, muito vidro, e arriscado alguém se machucar com esses vidros, muita vidraça na rua mesmo. É necessário limpar logo cedo. Eu acho isso um absurdo. É necessário que tenha um meio de brincadeira, mas que tenha um meio de limpeza também mais rápido, né? Que amanhecer o dia já tenha limpo, porque do jeito que está não pode. E todas as eleições são assim. A rua fica tomada por lixo e é preciso um esforço coletivo para deixar tudo limpo. Na calçada da casa de Dona Lenizeide, olha só a quantidade de lixo que foi retirada. De hoje, 3. Fora o fim de semana. O fim de semana não contei, entendeu? Só o de hoje. As sacolas de hoje, 3 sacolas. Porque, olha, o portão é aberto, entra tudo. E não contando aqui, que tem essa rampa, o vento vai trazendo e vão ficando. Na praça da rua Gilberto Pereira, seu José, funcionário da prefeitura, teve trabalho dobrado na manhã de hoje. A cada campanha são garrafas, plásticos e muitos santinhos espalhados no local.
Aqui é garrafa, o que tem de lixo aqui é tudo hoje. Santinho é o que mais tem. E aqui na Rua do Sol, no bairro da Santa Rosa, além da rua estar repleta de santinhos, a gente também encontrou essa casa. Olha só como é que está aqui o terraço. O dono do imóvel está aqui do meu lado, eu vou saber dele o que é que ele achou disso. Rapaz, eu acho que a prefeitura deveria colocar pessoas, funcionários para fazer a limpeza quando passar a campanha, porque todo final de semana a gente vinha fazendo a limpeza aqui da casa, né? E aqui vai ter um trabalhão para limpar. Um trabalho, sempre a minha vizinha aqui, o pessoal aqui, já hoje, agora durante a manhã, fizeram a limpeza, né? O problema se repete a cada eleição e os eleitores já não aguentam mais ter que conviver com essa situação. Procurar evitar, então se acontecer, eles procurar limpar logo cedo, de madrugada, juntar uma equipe para limpar, para evitar de nós vir limpar, né, no lugar deles. Eita, Paulo, tá vendo aí? Gente, eu já vi vários casos de pessoas que escorregaram nesses chamados santinhos, que às vezes o povo chama de diabinhos, e queda grave, pessoas idosas, porque se você pisar num santinho desse, escorrega. A tinta, né, a impressão, aquele papel é muito liso. Então há vários casos de pessoas que se machucam por causa disso. E isso não dá voto, meu amigo. Quem vai para a sessão eleitoral já vai sabendo em quem vai votar. Não é pegando um santinho daquele, um diabinho na calçada, ou recebendo de alguém, o que é até proibido por lei. No dia da votação, não é que você não vai conquistar voto mais ali. Aliás, ontem, só para completar, eu até dizia aqui à noite, eu estava na fila para votar e na minha frente tinha uma moça toda paramentada com as cores do candidato dela. E ela quis me convencer a votar no seu candidato. Minha filha, eu já vim para cá decidido. Estava com a pessoa errada para tentar convencer, viu? Agora eu vou dizer, na verdade, essa história de santinho de papel já cumpriu, teve um tempo que tinha um santinho. Isso não dá voto, não. Hoje em dia, não dá mais, gente, não dá. Nós estamos na fase do digital. Isso aí é coisa analógica, né? É coisa de celular hoje em dia, é totalmente diferente. E hoje em dia tem aquela coisa das pessoas acharem isso, como a gente ouviu nas falas aí. O povo tem raiva disso. Tem raiva, cara, está sujando a cidade. Entupindo galerias, porque nós vimos aí o que estava no leito da rua e o que caiu nas galerias. É mais fácil perder voto do que ganhar com ele. Bem, a gente fala agora do voto facultativo. Mesmo não sendo obrigados, alguns idosos acima de 70 anos e jovens até 16 anos, alguns não, muitos, viu, fizeram questão de exercer a cidadania e votar no primeiro turno. Vamos ver. Seu Raimundo chegou cedo ao campus da UFCG onde vota. Pela idade, o voto seria facultativo. Mas o idoso de 75 anos não abre mão de exercer a cidadania. O senhor acha que o voto é importante? Para todo mundo. Então o senhor não abre mão de votar? Não. Enquanto eu puder. A UFCG é o maior colégio eleitoral de Campina Grande, reúne 26 sessões e aqui votam mais de 8 mil eleitores. Para alguns deles, o voto se tornou facultativo, mas o que a gente viu neste domingo foi muitos eleitores vindo votar. É o caso de seu Bill. Aos 92 anos, ele chegou nas primeiras horas da manhã à sessão 31 da universidade, para repetir o gesto de cidadania. Só deixo de votar quando Deus me levar, que é nossas obrigações, desde 18 anos que eu faço isso. A importância do voto é eleger aquele pessoal que merece o voto do povo. Já fui vereador de Campina Grande, e graças a Deus fui eleito. E em pouco tempo, o idoso deixou o local de votação, depois de confirmar o voto nos candidatos escolhidos. Foi facilmente. Esse candidato foi do que eu achei que merece. Com o título digital em mãos, Yasmin também chegou cedo ao local de votação. E diferente de seu Raimundo e seu Bill, a estudante de 16 anos aguardava a abertura dos portões da UFCG para votar pela primeira vez. Nervosa por ser a primeira vez e ter uma responsabilidade e saber em quem vai votar também. O que é que você levou em consideração na hora de escolher os seus candidatos? As propostas e o que eles têm, a fazer assim pelo país. Para os jovens? Os jovens, isso aí. A lei estabelece a possibilidade do voto facultativo para analfabetos e eleitores com 16 ou 17 anos e também para aqueles que têm 70 anos ou mais. Na prática, essas pessoas podem votar, mas não são obrigadas por lei.
mas a consciência de exercer a cidadania e o desejo de uma cidade, de um estado e de um país mais justos e igualitários fizeram com que os campinenses enxergassem no voto a oportunidade única de transformação. É isso aí, Paulo. Na verdade, idoso tinha demais nas filas, Muita né? gente. E da mesma forma que nós vimos pessoas assim que estão lúcidas e plenas na sua atividade, como o seu Severino Germano, foi vereador em Campina, teve outras pessoas que tiveram profunda dificuldade para votar. Os 5 números. Ontem à noite eu dizia aqui que na minha sessão eleitoral teve uma senhora que levou mais de 10 minutos para votar. Porque não levou a cola e tem dificuldade, às vezes a visão não ajuda. E tem gente que fica nervosa quando chega na urna, é impressionante, né? Erra e chama alguém para ajudar, para corrigir o voto, porque a urna, ela possibilita que, se você teclou um número errado, que não é daquele candidato em que você quer votar, e aparece voto como nulo, porque a urna diz isso, nulo, ou uma outra foto, a foto de alguém que não seja aquela pessoa em quem você quer votar, você vai na tecla laranja, corrige, digita novamente, confirma, não tem problema nenhum. Mas tem gente que fica nervosa, chegou perto da máquina, complica. E aí imagina uma pessoa, às vezes, com idade muito avançada, às vezes é semi-analfabeta, às vezes dificuldade de visão. É verdade. Aí, meu amigo, e ainda fica tensa. Para nós que ainda estamos assim, né? É fácil. Agora tem gente que tem dificuldade e é preciso que a gente entenda isso também. E o pior é que ninguém pode estar ajudando ali. Mas no caso de ontem, da senhora que eu vi, foi preciso alguém da mesa receptora ir lá dar uma orientação no sentido de olha, aqui a senhora corrige, aqui tecla agora, porque senão não saía nunca, ia parar a votação. E as pessoas elas não abrem mão de ficar lá até registrar o voto, não. Desiste não. Não desiste. Pois é. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Desde ontem que você está integrado nessa cobertura. Aliás, desde ontem não, o tempo todo, né? A gente o tempo todo aqui no Em Dia. Mas esse final de semana de forma muito específica. E hoje também conosco aqui no Jornal Inteiro. Muito obrigado. É a nossa missão, né, Chico? É a nossa missão. É isso. Nós já temos aqui a definição da data do debate. Ainda não. Segundo turno, ainda porque não. A gente tinha deixado uma data mais ou menos reservada, que seria 17. Mas nós vamos ter basquete nesse dia, transmissão de basquete nesse dia, e vamos ter que tentar arrumar uma outra data aí. Amanhã a gente vai tentar resolver isso. Importante é dizer que nós faremos a cobertura da mesma forma que fizemos no primeiro turno. Isso, e vamos tentar o debate. É só questão de data, de tentar... Ninguém sabe a questão da agenda dos próprios candidatos. Deles, né? Exatamente, nós vamos tentar. Foi não. Boa tarde a todos. É isso aí, Paulo. Muito obrigado, até amanhã, né? E vamos ver quem mais está acompanhando a gente aqui no Em Dia, interagindo conosco. Vamos lá. Vem aqui na tela, Belino Estrela. Parabéns ao colunista político Paulo Roberto pelos comentários oportunos durante toda a cobertura. Justiça, acredito que seja ele. É nosso telespectador. A Chieta e Paulo estão de parabéns. Obrigado a ele, né? Tem mais? Nevinha da Bela Vista, estou acompanhando junto com meu esposo. Aproveito e parabenizo pelo excelente jornalismo na cobertura 2022. Tem mais? Ivanildo do José Pinheiro, parabéns para Paulo e Anchieta por esse debate incrível, colocando em pauta todo o cenário político. Muito bem. É isso aí. Muito obrigado a vocês todos. E lembrar que tem aqui também uma interação. Tem interação aqui do Rodolfo. Parabéns a todos da Rede ITA pela cobertura na apuração. Deram um show. Obrigado, Rodolfo. E se você quer participar conosco, sugerindo pautas, mandando aí seu comentário, o número nosso está aí, 982166238. Salva o número, manda seu comentário, sua sugestão que a gente está esperando. Hora de mais um rápido intervalo. Em instantes, cientista político analisa os resultados de ontem. Ex-prefeito de Lagoa Seca é o deputado estadual mais votado aqui na região de Campina. A gente volta já.